Como é possível ter certeza de que Osama Bin Laden está morto? A ciência tem a resposta. A identidade foi comprovada com testes de DNA. Normalmente o resultado demora para sair. Mas no caso de Bin Laden, veio em poucas horas. Como foi possível? Normalmente ele não é feito rapidamente nos laboratórios em geral, por causa que os laboratórios lidam com muitos casos ao mesmo tempo. Mas se você tem uma necessidade de rapidez, uma prioridade como um caso como esse, o teste pode ser feito em torno de 6 horas. Veja o passo a passo em tempo aproximado. A primeira etapa, a amostra de DNA, é retirada de uma célula e encaminhada para teste. Isso leva, em média, 15 minutos. Segundo passo, o DNA é colocado em uma máquina, que o multiplica milhões de vezes para facilitar a análise. Mais 3 horas. Terceira etapa, bem minuciosa. Comparar os trechos desse DNA com o DNA de um parente. Tempo máximo, 2 horas. Aí vem a análise final, feita em poucos minutos. Depois disso eu faço o cálculo e emito um laudo. Segundo o governo americano, depois do ataque à casa de Bin Laden, o corpo foi levado de helicóptero até uma base no Afeganistão e de lá para um porta-aviões. Daria para montar um bom laboratório de genética em lugares assim? Só que é uma sala que dá perfeitamente para se ter um laboratório, um senhor laboratório. Mais uma dúvida. As autoridades americanas não divulgaram qual parente ou quais parentes de Osama Bin Laden teriam fornecido DNA para comparação. Mas vários jornais e TVs citaram uma meia-irmã do terrorista, por parte de mãe. Essa mulher morreu nos Estados Unidos e teria deixado material genético em um hospital. Nesse caso, dizem os especialistas, o exame mais adequado seria o de DNA mitocondrial. Esse DNA a gente herda só das nossas mães. Portanto, se o Bin Laden tem uma meia-irmã por parte da mãe dele, a mãe dele passou o DNA mitocondrial para essa irmã e passou o mesmo DNA mitocondrial para o Bin Laden. De fato, a mãe de Bin Laden se separou logo depois de ele nascer. Ela se casou novamente e teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Eu acredito que no caso do Bin Laden tenha sido obtida uma amostra de sangue mesmo dele. Um pouco depois da morte dele é possível ainda obter a amostra de sangue e ali DNA em quantidade suficiente para fazer quantas análises forem necessárias, repetir, guardar o DNA para o futuro para caso haja alguma dúvida.